agrupei em 3 grandes famílias aquilo que eu estou vendo como sendo potenciais linhas de desenvolvimento futuro para quando a gente está falando de avaliação da conformidade. Nós temos uma questão básica que eu tenho procurado chamar provocativamente de trio consistente. Antigamente existia uma expressão que era chamada par consistente, entre normas de requisitos e normas de diretrizes. Eu me permiti tomar emprestado e aumentei 1 grau para trio consistente. Me parece que a gente tem aqui uma oportunidade naquilo que o próprio Casco e o Reinaldo chamam lá de toolbox, né? A caixa de ferramentas que o Casco vem desenvolvendo brilhantemente, diga-se de passagem, para a avaliação da conformidade. E existem algumas normas, algumas até bastante recentes, mas talvez que ainda não tenham atingido o potencial que elas podem atingir, e que são, numa sequência que eu listei aqui. Uma delas é a 17029, que ela fala exatamente de validação e verificação. Ou seja, ela é uma forma de avaliação da conformidade, mas ela é um pouco diferente. Ao invés de ser, quando a gente está falando de sistemas de gestão, a gente está falando basicamente da 17021. Quando a gente está falando de certificação de sistemas de gestão, quando a gente está falando de certificação de produtos, a gente está falando da ISO 17065, certificação de pessoas 17064, mas nós temos lá essa priminha, que é a 17029. E eu já comento um pouco qual é o meu ponto, eu só vou listar as 3. Uma segunda, que está intimamente associada a ela, é a 17033. A 033 ela fala exatamente a respeito de declarações ou alegações, como a gente tem traduzido aqui para português pela BNT, ou seja, dos aspectos éticos de quando uma organização faça lá qualquer tipo de alegação ou declaração quanto à sua conformidade ou, eventualmente, seu desempenho. E, por fim, uma outra que também é uma ISO fruto do Casco, que é a 17050, que é a que tratava exatamente de autodeclaração. Qual é o meu ponto aqui, como primeira, né? Eu havia comentado que eu procurei sintetizar em 3. Me parece, e eu concordo integralmente com tudo que Reinaldo, Joaquim e Tiago colocaram, especialmente quando a gente coloca ali até a própria questão de micro, pequenas, eu diria talvez até médias empresas, sempre é bom a gente lembrar que as grandes corporações, talvez, dependendo da disciplina que a gente está olhando, se é qualidade, compliance, antissuborno, segurança da informação, qualquer coisa dessas, dependendo da disciplina, muitas vezes a própria reputação, a própria imagem da organização, ela já oferece, em termos de mercado de seus clientes, algum tipo de confiança, digamos assim. E, no entanto, quando a gente fala de organizações menores, sem sombra de dúvida, sempre existe aquele temor pela própria organização, que na realidade ele é quase um temor indevido, porque em todas as normas, sistemas de gestão ISO, todas, sem exceção, no texto introdutório nós vamos encontrar lá aproximadamente ou exatamente com as seguintes mesmas palavras. Essa norma ela pode ser aplicada independentemente de setor de atuação ou porte de organização por absolutamente qualquer organização. E aí, só fazendo um pequeno parênteses, existe uma série de 3 verbos que eles funcionam em português, funcionam em inglês, de qualquer idioma, que é o adapt, adopt e adapt. Então, eu primeiro me torno adepto de um determinado modelo, então, sei lá, por alguma razão, a minha organização precisa aprimorar ou precisa estar mais segura em relação à sua continuidade de negócio. Então, a gente tem lá uma ISO 22301. Perfeito. Então, eu me torno adepto daquilo. No segundo momento, eu decido adotar. E depois que eu decido adotar, eu preciso adaptar alguns processos, eventualmente, algumas práticas de gestão para que eu mantenha esse alinhamento, né? O Tiago insistia bastante nisso, né? Na realidade, a gente audita a gestão de uma organização, quando a gente está falando de certificação de sistemas de gestão,
para verificar se aquela maneira que aquela organização adaptou, se aquela maneira como ela traduziu o que eu costumo chamar de isonês para o idioma dela, se aquela maneira atende os requisitos desse critério, dessa norma, desse padrão normativo. E aí cabe, e aí a gente vai chegar no segundo ponto daqui a pouco, o terceiro, perdão, evidentemente isso aqui abre uma janela enorme, que é a questão que já foi muito reforçada aqui, de competências ou de novas competências requeridas para os auditores. Mas então, voltando ali àquele trio consistente, o que me parece, e aí vocês já vão entender por que eu havia feito esse link ali com as micro e pequenas, com todo o meu respeito, e obviamente todos nós aqui trabalhamos nessa indústria, no bom sentido, indústria da avaliação da conformidade, de alguma maneira, a avaliação da conformidade tradicional, essa que a gente mencionou até agora, com auditorias, etc., 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 ela, de uma certa forma, ela deixa a organização, não me entendam mal, numa posição tanto quanto passiva. Então, veja, eu fico lá na minha empresa, eu chamo, por exemplo, a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, eu chamo a BRA, beleza, eles têm que vir até aqui, eles têm que procurar as evidências, como o Joaquim muito bem colocava, eles vão ter que identificar, construir constatações de uma conclusão e avaliar até que ponto a minha organização atende ou não determinado padrão. Em que pese a existência de análises críticas internas, etc., etc., mas volto a dizer, né, é só por uma provocação mesmo, a organização fica ali na dela, a responsabilidade pela busca das evidências e pelo check, ela é integralmente do avaliador da conformidade. Então, essa é uma primeira provocação que eu gostaria de fazer. Especialmente quando nós consideramos que hoje, e cada vez mais, a ISO vem desenvolvendo diversas normas de sistemas de gestão. Não esqueçamos, inclusive, que quando a gente fala daquela sigla tradicional, que era o GRC, e hoje o ESG, e como G é comum, isso aqui fecha um pentágono, hoje nós já temos, felizmente, para o bem da humanidade, padrões ISO para todas essas 5 letrinhas, né? Temos normas para governança, temos normas para riscos, temos normas para compliance, temos normas para, o que faltou aqui? O E, o environmental, o meio ambiente, é o que mais tem talvez, e para o social. Então, ainda mais quando a gente está falando desse tipo de tema, me parece que a figura, que a 17.050, que é aquela tradicional e que em alguns mercados ela até funciona de uma maneira um pouco mais disseminada, que é a figura da autodeclaração. Ou seja, a própria organização, e eu tenho feito sempre uma analogia com a própria SOX, o Sarbanes-Oxley, que surgiu depois do escândalo da Enron nos Estados Unidos, onde um próprio CEO e um CFO eles têm que assinar pessoalmente as declarações a respeito dos números, né, dos balanços anuais das organizações. Então, me parece que quando eu combino uma figura como a 17.050, que ela fala da autodeclaração, ou seja, eu, executivo, ou tenha lá a posição que tiver, se for assim definido na estrutura da minha organização, eu deveria ser o primeiro a dizer, olha, beleza, nós aqui avaliamos internamente, a gente considera que a gente está atendendo isso aqui, etc, etc, etc. E aí, a lógica da 29, que pode ser um caminho a se disseminar no futuro, é uma lógica de validação barra verificação. A figura de verificação barra verificação, de validação barra verificação, perdão, a diferença das duas ela é meramente temporal, tá? Validação é aquilo que eu faço sobre algo que vai acontecer, então um organismo ele atestaria a plausibilidade daquilo, e a verificação é quando há uma declaração sobre algo já ocorrido, e aí este organismo de validação barra verificação, ele atesta a veracidade que aquilo lá que está sendo declarado corresponde. Esse conceito ele surgiu fortemente com a figura, na época da 14064, 14065, que são as normas ISO da família da 14.000, para aquela questão de emissão de gases de efeito estufa, e se percebeu que essa sistemática de verificação e validação ela poderia ser interessante, e aí o nosso querido Casco desenvolveu a 029, que é uma outra abordagem. Vejam,
ela ainda é avaliação da conformidade, mas ela tem que partir, essa que é o legal, ela tem que partir dessa demonstração que eu estou chamando aqui de comprometimento da própria organização. É a organização que tem que preparar algo e dizer, olha, está aqui, ó, o meu grau de conformidade ou o meu desempenho, a minha performance tem sido essa e aquela. E a 17033, como eu havia comentado, ela fala exatamente que esse tipo de declaração, ou como a gente, em inglês é claim, aqui em português a BNT tem adotado alegação, talvez até não seja, pode parecer uma palavra meio estranha, mas é isso, é um claim, é uma declaração, se a gente preferir, e que ela deve ser feita, obviamente, com bases éticas, especialmente quando a gente está entrando, então, em esses temas, como agora está se tornando mais comum, como ESG, como meio ambiente, social, etc., que são temas, digamos, bem menos concretos, né? E podem dar margem a uma porção de coisas. Então, me parece, nessa provocação de como é que a gente enxerga o futuro, me parece que essa questão de comprometimento da organização, antes de tudo, tenha ela o porte que tiver, opere no segmento que ela operar, né? Mas que ela não fique apenas, volto a dizer, né, para não ser mal entendido, que ela não fique apenas naquela posição receptiva, né? Beleza, então, venham os auditores da Vanzolini, venham os auditores da própria ANAB, venham os auditores da BRA, e eu fico aqui, eu não preciso ter ali demonstrado o comprometimento. Essa me parece que é um ponto que acredito que a gente vai ter belas evoluções. Um segundo, e aí só também a título de provocação, eu me lembro que ele já está escrito com todas as letras na 17021-1, que é a mãe das 17021, é ela que trata do processo de avaliação da conformidade, certificação, de manutenção da certificação, supervisão, etc., de sistemas de gestão. Quando ela já fala em atividades de supervisão, quer dizer, quais são as possibilidades das atividades de supervisão, o Tiago abordou bastante isso, a provocação que eu quero fazer é a respeito das fontes de dados. O Joaquim e o Reinaldo também falaram bastante sobre isso, né? A gente hoje vive aí numa questão de Big Data, etc. Quer dizer, o que a gente tem de fonte de informação é muita coisa. O Tiago, de uma certa forma, ele abordou isso também quando ele dizia que, poxa, né, não faz sentido a gente ficar reduzido, no bom sentido, a, sei lá, uma visita semestral, uma visita anual para eu coletar informações. Tem muitas outras coisas que eu poderia estar olhando. E a minha provocação é que isso, inclusive, já está lá na 17021-1. É só dar uma olhada lá, quem quiser me auditar, 96212, a linha letrinha D de Delta está lá. Outros meios de monitorar o desempenho do cliente certificado. Outros meios significa outros meios. Monitorar o desempenho do cliente certificado. Então, vamos pegar coisas práticas, né, aqui no Brasil. Poxa, eu tenho uma série de coisas que eu consigo monitorar. Hoje existem empresas que ela consegue fazer medição, ela consegue ter métrica para a imagem, para a reputação de uma organização, a partir de publicações em redes sociais. Ela consegue me dar índices. Eu não vou nem falar em termos de Reclame Aqui, ou próprio consumidor.gov.br. Quer dizer, a gente tem uma porção de fontes de dados que é perfeitamente possível, até para que nós tenhamos efetivamente convergência e que não fique, eventualmente, óbvio que isso não deveria existir, mas quanto mais informação nós tivermos, melhor, para a gente assegurar convergência entre um negócio que está visto, digamos, em uma auditoria e aquilo que representa a vida real ou até a percepção das pessoas em termos daquela dada organização. E uma terceira linha, que também está bem coerente com tudo que foi colocado até aqui, sem sombra de dúvida, ela diz respeito às novas competências que vão ser mais do que necessárias para auditores. Então, o Tiago mesmo, ele usou várias vezes a palavra risco. A gente ainda tem, pasmem, deficiências conceituais em termos de risco. Nos últimos anos, em função especialmente das normas de compliance, anti-suborno, eu tenho tido a oportunidade de conversar com alguns conselhos e às vezes, chega a ser quase amedrontador o pouco ou a baixa noção, muitas vezes, que existe sobre o que são riscos, onde é que eles podem estar, onde é que não estão.
Então, evidentemente, quando a gente trata de profissionais envolvidos com a avaliação da conformidade, essa disciplina, ela de alguma maneira, ela vai precisar ser aprofundada na formação, na qualificação de alguma maneira desses profissionais. Idem para estratégias, até porque hoje, com a complexidade dos sistemas, da vida, etc., mesmo aqueles processos tradicionais, que eles tinham, sei lá, um ciclo anual, bianual, não importa, o que hoje já existe muita organização, quando a gente olha já para modelos que estão focados, por exemplo, numa excelência, ter algo muito mais interativo, muito mais dinâmico. Aliás, essa é uma grande distinção quando o Joaquim fez lá aquele resgate histórico sensacional, inclusive, né, quando ele comentava, poxa, talvez o negócio fosse bem mais formal do que nós temos hoje, né? Talvez uma das principais questões que a gente deva destacar hoje é que a gente está auditando efetivamente um sistema de gestão que é algo vivo, e ele precisa estar vivo. Isso significa que ele tem que estar se retroalimentando. Ele é um ser vivo, ele é um organismo vivo, né? Então, aquele conhecimento que eu tinha e que até ontem ele foi suficiente, inclusive para eu preparar os meus padrões ontem ou hoje, amanhã pode surgir uma dúvida que ela já era totalmente desconhecida. O próprio anexo SL, o ISO anexo SL, documento padrão, estrutura padrão hoje das normas ISO, publicado em 2012, revisado em 21, e a própria ISO 31000, eles dizem claramente que um risco ele reflete basicamente o que? A falta total ou parcial de uma informação. E é basicamente isso. Eu desconheço alguma coisa. Tanto que existem várias normas, a própria 31000, que antes da palavra risco, ela usa o verbo reconhecer. Eu só consigo reconhecer o Reinaldo porque eu já conheço o Reinaldo. Se eu não conheço, eu não consigo reconhecer. Então, riscos, estratégias, a própria questão dos negócios. Evidentemente, nós temos hoje um nível de complexidade maior. Então, uma coisa, um ponto que nós temos que ter muita atenção é o seguinte, são provocações para o futuro. Vejam, tudo isso que Reinaldo, Joaquim, Tiago, Rogério falaram, que está mostrando uma série de evoluções conceituais, profundas. Mas se nós olharmos o desenho padrão que nós temos no planeta para a formação de um auditor, ele é basicamente o mesmo desenho, a mesma estrutura, a mesma lógica, que nós tínhamos lá desde 87, que foi a primeira publicação, ou a publicação da primeira versão da 9001. Então, sem sombra de dúvida, em algum momento vai se precisar aprofundar com serenidade, de fato, quais são as competências necessárias. Porque, não vou entrar aqui em siglas, não acredito muito em siglas, mas quando a gente olha sistemas que, pelo simples fato de envolverem pessoas, já são complexos, e temas que não são temas tão óbvios, a gente efetivamente vai precisar profissionais com um grau de qualificação bastante diferenciado. Quer dizer, os desafios vão se aprofundar cada vez mais. Então, muito resumidamente, respeitando aqui os 20 minutos para cada um de nós, eu apontaria essas três questões, né? Uma questão que é o comprometimento da organização com aquilo que ela está se propondo. O segundo seriam essas outras fontes de dados, que existem tantas aí. E o terceiro é essa necessária aprofundamento em termos de novas competências dos auditores. Vamos ver se a gente... O outro ponto que foi colocado aqui é com referência à competência das pessoas nos organismos de certificação. Vamos lá, vamos conversar com o Rogério, Tiago e Joaquim, daí a gente encerra. Vai lá. Qual é a sua sugestão em como fazer com que isso seja diminuído, esse problema que existe hoje? Como você colocou que é auditor, o processo de qualificar auditor é o mesmo de 30, 40 anos atrás. É o mesmo. E aí é basicamente como refinaria, né? Dependendo da qualidade do petróleo que entrar, vai sair um produto diferente do outro lado, infelizmente, né? Então, a gente tem apostado e investido tempo, estudo e tal, para desenhar mecanismos cada vez mais robustos para a gente procurar formar aqueles profissionais que consigam minimamente atender essas necessidades.
Mas eu acredito que essa discussão, né, Reinaldo? E veja, só aproveitar para fazer um link, quando o Joaquim e o Tiago falam até nessas questões de modelos evolutivos, isso ainda teria um side dish, né? A gente teria um benefício, um grande benefício adicional, que é uma enorme preocupação planetária, que é a questão da credibilidade das certificações. Porque no momento que eu saio do modelo binário para um modelo escalonável, né, isso fica muito mais transparente para as partes interessadas. A organização, ela vai ter aquele sentimento de conquista, né? Ela vai ter o accomplishment dela lá, né? Ela vai ter algo a celebrar, mas ela sabe que ela ainda vai ter um caminho pela frente. Ou seja, quando a gente acaba insistindo, com todo respeito, né, por todos que se envolvem com isso, que, aliás, nós todos, né, mas o modelo binário, ele tende a reforçar todas as questões de credibilidade. Isso aí. O que você falou, Rogério, e vai ter que precisar de mais competências. Porque quando você atua na parte que vai ter diferentes estágios, as pessoas vão ter que ter mais análise crítica no contexto das competências.